E aí pessoal, a gente tá de volta, né? Ainda bem, depois de tanto tempo. Eu nem lembro a última vez que a gente fez um vídeo, a gente gravou, a gente tava aqui, né? Muita saudade. Já faz tanto tempo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte: tá rolando aí a série da Agatha desde sempre aí no Disney Plus. E eu tive a ideia pra fazer o vídeo, né? Pra voltar, pra fazer o conteúdo pra vocês. Só que é o seguinte: pra gente não ter que voltar lá desde o primeiro episódio, pra fazer review do primeiro, do segundo, do terceiro até agora, a gente vai seguir falando aqui sobre a série. A gente vai continuar falando sobre a série, seguindo aí sobre a série, a partir do quarto episódio, tá bom? Mas se você quiser uma recomendação, se essa série é boa, se não é, cara, de primeiro já. A série é ótima. Então você não vai perder seu tempo, não é a série ruim. Se você quiser assistir a série WandaVision para entender alguma coisa, não necessariamente você precisa. Mas a Agatha, né, que é a protagonista dessa série, você entende mais sobre ela se você assistir a série da WandaVision, certo? Então também é uma série muito boa, se você quiser assistir, confere lá, tá tudo no Disney Plus. Para a gente começar a falar desse episódio, né, vamos lá pelo título: algo impuro, algo oculto e impuro. Sim, já tem alguns episódios, tipo assim, no final, tal, no meio, nunca tem aquele, nossa, que série, entendeu? Tem algumas informações, a gente tem mais pergunta do que resposta. Eu sei que a série já começou, tem poucos episódios, né? Esse é o quinto episódio. Então, começando por esse título, ficou, tipo assim, quando eu vi o título, eu achei que ia ser algo muito explícito, que era algo sobre a balada, que tem essa parte, né, que fala que é algo oculto e impuro. E, cara, eu já imaginei que era realmente algo sobre a Agatha, porque esse negócio oculto, impuro, traição e tudo mais, é mais a cara mesmo da Agatha. Eu não vou contar histórias sobre o episódio inteiro, até que se você quiser assistir, eu acho melhor você assistir do que eu contar. Mas para quem assistiu, ficou algumas perguntas, eu vou trazer algumas delas aqui inclusive, mas eu tenho alguns pontos a colocar antes disso. Desde o começo da série, desde o primeiro episódio, a gente vê, né, o jovem lá, o rapaz que supostamente a gente acredita que seja o Icano, até porque teve o vazamento ali dos Funko Pop, teve o vazamento que ele, né, o Icano, é aquele jovem, e a outra personagem, a Rio Vidal, seria a Morte. Não que não faz sentido, é que a gente suspeitava de muitas pessoas serem o jovem, né, desde o início. Muita gente aí teorizou que ele seria o Icano de fato, mas até então a gente não tinha ideia entre o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, que o vazamento ocorreu no meio, acredito que entre o segundo e o terceiro, se eu não me engano, que ele seria o filho da Wanda, né? Mas como o feitiço da Wanda foi desfeito, a cidade inteira voltou ao normal, os filhos da Wanda e o Visão sumiu. E teorizando assim sobre o episódio, o porquê o jovem sempre protegeu, se de fato ele era o Icano, protegendo a Agatha desde o início, ficando do lado dela. Às vezes as outras personagens, outras bruxas sempre atacavam ela, e o jovem sempre esteve do lado da Agatha, mesmo sabendo quem ela era. Eu acredito que seja o seguinte: a Agatha sempre meio que cuidou ali das crianças, sempre teve elas por bem, por mais que era uma personagem dela e tudo mais. Só que a Agatha sempre cuidou das crianças, então pode ser que ele deu o braço a torcer por entender, às vezes não tinha ideia do que estava acontecendo. Acho que vai mais pelo fato de que ele deu o braço a torcer mesmo pra Agatha, ou por não entender o que estava acontecendo ali desde o início. Até porque a cidade de Westview, ela foi atacada pela Wanda, e a Agatha tinha um plano pra Wanda, só que acabou que não deu certo e deu aquilo que deu. A teoria diz que a alma do Billy, ela reencarnou em outra pessoa, que no caso é aquele jovem lá, né? Penso que seja que o jovem sempre esteve do lado ali da Wanda, seja por conta disso, ou por algum motivo que eu ainda não entendi, porque não tem nada, nenhum motivo aparente até então que justifica esse tipo de comportamento do jovem. Uma coisa que eu imaginei, eu não sei se faz parte do que aconteceu no episódio, porque pra mim a matemática não fazia sentido, pelo fato da senhora Hart ter morrido, o jovem ficou vivo e teve que chamar outra pessoa no lugar e tudo mais, que foi a matemática das vassouras lá. A Alice disse sobre altruísmo. Então a troca das vassouras, tanto o jovem que era um bruxo iniciante, ou a senhora Hart também conseguir conjurar aquele feitiço para conseguir voar com a vassoura, seja a troca dela pela Rio Vidal.
Eu não sei se era uma matemática desde o início colocar a Senhora Hart ser realmente descartável desde o início, até porque quando ela morreu, eu, não falar a verdade, que eu não gostei. Eu achei que era um alívio cômico para a série até aquele momento. A matemática no futuro ela teria que bater. Até porque quando a Hilvital voltou, como sendo uma bruxa mais experiente e supostamente a morte, né, deixar ela no lugar da Senhora Hart. A Senhora Hart teria que morrer de qualquer forma. E elas teriam que entrar no caminho com a bruxa verde, né, que no caso a Senhora Hart entrou como ela. Outro ponto interessante, eu acredito que ele vai ser usado mais pra frente, não sei como, vai ter algum plot em relação a isso. Que no meio ali do episódio, depois do voo que eles tiveram lá com as vassouras, notou que o Icano percebeu que o livro dele tinha sumido. Eu não sei até que ponto esse livro para ele é importante, até porque ele não usou tanto assim. Eu sei que para ele em si o livro era importante, mas esse livro acabou subindo e ficou uma fala solta ali no meio do episódio. É bom a gente guardar essa informação, porque eu acredito, eu tenho certeza na verdade, que essa informação vai ser mais importante lá na frente. Até porque se não fosse importante, ou se o livro não tivesse tanta importância assim na história, ou mesmo na série, eles não teriam comentado sobre o livro do começo, até pelo desaparecimento do livro. Mas um ponto que eu ainda não entendi, até porque a história não explicou qual que é de fato a relação entre Hilvital e a Agatha, qual que era o nível de proximidade, o que que elas tinham junto. Tem algumas falas até emotivas ali da morte, que a ferida da vida dela é a Agatha, né? A gente não entendeu muito bem o porquê, qual que era a relação delas duas, mas a fala que a gente tem assim comentada até então é que a Agatha meio que trabalhava para Hilvital, lá no caso a morte, né, cedendo cadáveres para ela. Tem como que funcionava isso exatamente, só que a Agatha recebia o que queria, que era mais poder, né, e a morte também era beneficiada pelos corpos, até porque da última vez que a Agatha entrou no caminho, aparentemente só saíram duas pessoas, a Agatha e mais alguém. Então a morte, a Hilvital, ela se beneficiava disso. E sobre o que ficou assim pra mim meio a explicar foi porque a Hilvital, ela protegeu a Agatha da mãe, do espírito da mãe dela que apareceu, que queria punir a Agatha, né? E a Hilvital sempre protegendo ali a Agatha, não queria que deixasse ela pra trás, não queria que entregasse ela. Logo depois que eles saem lá da cabana, que meio que o teste acaba, quando a Alice Wu tenta proteger a Agatha, jogando feitiço para livrar o corpo, né, do espírito que estava possuindo a Agatha, ela ataca. Depois a Agatha começa a puxar os poderes da Alice, né, que a gente começou ali a ver que ela muda a feição, muda o jeito da pessoa dela e começa a sugar os poderes e acaba matando a Alice Wu, e todo mundo sai lá, fica aquele alvoroço. A gente vê no semblante da Agatha ali naquele momento que ela estava realmente arrependida. E que me faz a pergunta, né? A Agatha sempre foi má de fato? Ou pode ter alguma coisa usando a Agatha, algo influenciando ela, não sei, para ser de fato quem ela é? Porque a gente vê um arrependimento ali na cara dela, naquele momento ali que todo mundo julgando ela, e ela acabou meio que parecendo se arrepender naquele momento que o que fez com a Alice. O que eu acredito que seja, que é o seguinte: a Agatha nem sempre foi aquela pessoa má, que tá nem aí pra nada e ataca quem for pra conseguir poder. O que eu acredito que ela nem sempre foi má. No final do teste ali, acaba que a gente escuta a voz do filho da Agatha, do Nicholas Scratch, que fez lembrar de quem ela era e fazendo ela acessar um ataque ali na Alice, por mais que ela tarde demais. O filho dela faz lembrar quem ela era antes de alguma coisa acontecer. Não entendi muito bem, mas eu acredito que há algo em torno disso daí. O que pode ter acontecido, que a gente não tem uma data, algo específico explicando quando o Nicholas sumiu, ou o próprio esposo da Agatha, porque nos quadrinhos a Agatha tem sim um esposo, tem filhos, né? E os Sete de Salem, no caso dos quadrinhos, são os filhos do Nicholas, não são filhos das Sete de Salem, das antigas, que é o Coven que a Agatha acabou sugando todos os poderes ali, matando todo mundo. Então as Sete de Salem são filhas dessas mulheres. Nos quadrinhos, os Sete de Salem são filhos do Nicholas Scratch. Então, como a gente não tem essa data em específico, geralmente a Marvel faz isso, né? Ela adapta algumas coisas parcialmente, ela não adapta tudo 100%. Então pode ter acontecido que a Agatha é realmente daquele jeito por causa do sumiço ou da morte do filho dela, até porque a gente não tem respostas sobre isso, onde é que o filho dela tá. A gente só sabe que tem o coelho da Agatha também, que se chama o Sr. Scratch.
E logo depois disso, que tá todo mundo lá fora que julgou ela, ela volta aquele jeito de ser má mesmo, carrancuda, não tá nem aí pra nada, e acaba ameaçando ali, acaba falando algo que não deveria ali pro Icano, né, pro jovem, que era sobre a mãe dele. Não sei se o teste fez ela entender que o jovem não era o filho dela, porque até então ela tinha as dúvidas, até porque a morte também disse pra ela que não era, e nesse ponto ela acabou entendendo de fato que não era mesmo. Falou pra ele algo que não deveria, que desencadeou o que vem depois, que me leva, tipo assim, a mais algumas perguntas sobre esse episódio, que é a primeira. A Agatha tinha hipótese de quem realmente era o jovem? Se ele era o Billy, que era o filho da Wanda, ou ela achava simplesmente que ele era o Nicholas de alguma forma e tudo mais. Outra coisa, porque ela tinha dúvidas de fato de quem colocou o sigilo, ou ela não estava nem aí para isso, porque algo comentado na série é que nem quem lança o próprio sigilo se lembra disso. Esse sigilo só é quebrado, realmente não for mais necessário, e logo no final do episódio, né, a Agatha comenta sobre a mãe ali do jovem, do Icano, que seja ou do Billy, e ele acaba usando seus poderes para controlar a mente das outras duas bruxas que estavam saindo, para pegar a Agatha e jogar fora do caminho. Isso me leva a mais uma pergunta. Se de fato o Icano tinha consciência dos seus poderes, porque naquele momento ali não parece que ele teve uma dificuldade de usar alguma coisa, não parece que o poder dele despertou. Pra mim não ficou parecendo isso, eu não sei pra vocês que já assistiram, mas pra mim não ficou parecendo que foi algo tipo assim, nossa, descobri isso daqui agora e agora eu vou usar meu poder porque ela falou algo que eu não gostei, que foi da minha mãe. Pra mim não ficou parecendo isso. Ele lembra, ou se ele tem essa noção de quem ele é, por que que ele ficou do lado da Wanda todo esse tempo? Se ele quis dar uma chance pra Wanda, se ele realmente lembra de quem ele é. Tem muitas perguntas, poucas respostas. A gente vai descobrir, eu não sei se no próximo episódio, até no fim. Eu sei que a gente já tá mais da metade da série, que aparentemente o que foi anunciado vai ser 9 episódios, então a gente já passou da metade. E só pra gente realmente esperar, né, essas respostas até no final da série. Se é que vão ter respostas pra todas essas perguntas, né? E a última pergunta, assim, pra gente finalizar o vídeo de hoje: por que o Icano quis ir atrás da Agatha desde o início? O que levou ele a ir até o Westview, né, ou voltar ao Westview, onde ele escutou falar do caminho? O que a gente sabe é o seguinte: o final do episódio foi muito bom. Eu percebi que a Marvel Studios está aprendendo a fazer essas minisséries. Ela tem acertado bastante ali em Loki e também em WandaVision. Tá sendo o que tá sendo a série da... Oh, meu Deus. Tá sendo agora com a série da Agatha. Então eu tô gostando demais. Eu quero muito que o final não precisa ser grandioso que nem o final de Loki foi e tudo mais, mas que seja um final muito bom. Que a gente não termine aquela série assim, acabou ali e tal, se tiver a próxima temporada bem, se não tiver não. Ou se ela tiver algum gancho para algum outro filme, interligada com alguma outra coisa maior, né? Que é o que vem teorizando ali, até pelo nome do Mephisto tá envolvido no meio da série. O que resta pra gente é esperar o próximo episódio mesmo, para ver se ele responde alguma das nossas perguntas, ou se ele vai jogar mais ainda para responder lá no final, ou se ele só vai jogar mais perguntas e vai jogar mais informação, vai deixar a gente muito curioso. É uma segunda temporada e só resta esperar. Então é isso, galera, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, dá um like aqui no vídeo para ajudar a gente a engajar. Eu sei que a gente voltou por agora, mas quanto mais pessoas derem um like, se inscrever no canal, divulgar, compartilhar, marca a gente na rede social, eu peço que você faça isso para estar nos ajudando a crescer. A gente tem muita ideia para fazer aqui no canal, como eu tinha lançado vídeo lá no Instagram falando. Se você não me segue, o meu Instagram tá bem aqui. E sempre que for ter vídeo novo, sempre que for ter alguma novidade, sempre que for ter algo aqui no canal, tem até paralelo lá no Instagram também. Eu peço que você me siga lá, segue a gente, fica ligado aqui com a gente. Espera um vídeo novo.